Com a chegada de George Russell na Mercedes, muita gente já tem falado em como que vai ficar a equipe nessas condições específicas. Uma dessas pessoas, um piloto de dentro da Fórmula 1 e o maior rival de Lewis Hamilton da Mercedes. Ele falou tudo sobre isso e ele já disse: vai ficar difícil para Hamilton dentro da equipe alemã. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu já queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo da Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque chegou a Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e é isso mesmo. Com a contratação de Valtteri Bottas na Alfa Romeo, abre-se uma vaga na Mercedes, que praticamente com toda a certeza do mundo vai ser preenchida por George Russell, que hoje em dia se encontra na Williams. Claro que essa disputa ali entre George Russell e Valtteri Bottas durou um tempinho, talvez 2 anos aí, mas ele se provou realmente como um grande piloto e talvez um futuro multicampeão mundial da Fórmula 1. E isso é incrível, na verdade. George Russell realmente fez por merecer e conseguiu provar que ele tem valor dentro da Fórmula 1. E agora ele entra em outra disputa, que talvez seja muito mais importante do que a anterior com Valtteri Bottas. Ele entra na disputa com Lewis Hamilton, o heptacampeão mundial da Fórmula 1, o único ali do grid atual da Fórmula 1 que tem esse recorde, que conseguiu se igualar com Michael Schumacher em número de títulos mundiais dentro da categoria. E agora a coisa vai começando a se dificultar, a ficar mais difícil. Na verdade, essa disputa vai ser incrível, eletrizante. E segundo Max Verstappen, a coisa vai ficar feia para Lewis Hamilton. E eu vou falar tudo sobre isso até o final desse vídeo, então eu peço que você fique até o final mesmo. Mas antes eu queria convidar você a conhecer o Apoia-se do Hora do Piloto. Nesse programa de apoio, a gente faz sorteios de itens em dinheiro mesmo, 50, 100 reais. Ainda por cima tem outros benefícios, como por exemplo lives no Hora do Piloto, o grupo secreto e tudo isso por apenas 5 reais. É isso mesmo. Começando com uma ajuda e um apoio de 5 reais, você tem direito a muitos desses benefícios e eu indico que você no mínimo dê uma olhadinha aqui embaixo no link da descrição e no primeiro comentário fixado, pelo menos dá uma pensada, vê se você anima a ser um apoiador da Hora do Piloto. Isso vai ajudar demais a gente. Mas voltando ao assunto principal, o que importa mesmo sobre esse vídeo? Essa disputa aí que vai acontecer entre George Russell e Lewis Hamilton na Mercedes. Na verdade, George Russell, desde o ano de 2019, quando ele entrou na Fórmula 1 pela equipe Williams, ele já tem mostrado grandes resultados. Resultados excepcionais dentro da categoria. E principalmente no ano de 2020, ali no GP do Sakir, onde ele substituiu Lewis Hamilton e quase venceu o GP. No GP da Hungria desse ano, onde ele realizou o seu sonho de pontuar pela equipe Williams e com certeza salvou ela da última colocação no campeonato. Isso sem contar com o GP de Spa também desse ano, de 2021, que ele foi capaz de tirar um tempo incrível no braço, é isso mesmo, no braço, e fez a segunda colocação na qualificação embaixo de chuva. Tudo isso realmente situações incríveis que poucos pilotos ou talvez nenhum piloto dentro do grid da Fórmula 1 seria capaz de fazer, como George Russell. Todas essas situações fizeram com que ele provasse para a Mercedes, provasse para Toto Wolff que ele é capaz sim de pilotar um W12, por exemplo. É capaz sim de entrar ali em 2022 e ser um ótimo piloto e ter um ótimo desempenho, mesmo ao lado de Lewis Hamilton. Ele provou isso tudo tanto em 2019 quanto em 2020 e agora em 2021. Inclusive eu falei mais sobre todos esses GPs, tanto da Hungria quanto de Spa e também do Sakir em outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar todos eles aqui em cima nesse card. Mas apesar de George Russell provar isso tudo, a gente não pode negligenciar o talento do piloto que também é heptacampeão mundial, de Lewis Hamilton, porque no início da carreira dele, lá em 2007, mais de 10 anos atrás, o que aconteceu realmente é que ele também impressionou a todos. Ele estava lá na McLaren, logo ao lado de Fernando Alonso, que na época era realmente um ícone, era um mito da Fórmula 1. Não que ele tenha deixado de ser, mas na época ele já era um mito. E chega Lewis Hamilton, um piloto novato, novinho ali na Fórmula 1, ao lado do grande campeão
Fernando Alonso das Astúrias. E o que ele faz? Consegue disputar de igual para Fernando Alonso. E muitos dizem que colocou o Alonso no bolso, inclusive eu sou um desses. Acredito que naquele ano, em 2007, ele foi capaz disso. Não é à toa que terminou à frente de Alonso no campeonato, no seu ano de estreia, e ficando a apenas um pontinho de ser campeão mundial de Fórmula 1. E ficou atrás do primeiro campeonato que Kimi Raikkonen foi capaz de vencer, no ano de 2007, com a Ferrari. Quase que Lewis Hamilton se tornou campeão mundial em 2007, no seu ano de estreia. Mas em 2008 aí ele não deixou passar. Ganhou de Felipe Massa, é isso mesmo, por um ponto também. Foi campeão mundial no seu segundo ano dentro da Fórmula 1. E aí começou aí essa história do heptacampeonato mundial. Esse foi o primeiro de muitos campeonatos. Claro que tem diversos problemas aí, a gente sabe que Lewis Hamilton perdeu algumas corridas por erros de piloto, mas ainda assim não dá para falar que ele não foi um grande piloto nesses primeiros anos dentro da Fórmula 1. Inclusive eu fiz um vídeo explicando aí o porquê que Felipe Massa deveria ter ganhado o campeonato de 2008, porque a culpa não foi dele, sim da Ferrari, por que o carro dele estragava tanto. Expliquei tudo sobre isso em outro vídeo aqui do canal, eu vou deixar ele aqui em cima do card também. Mas o que Max Verstappen fala sobre o piloto inglês, sobre George Russell, é que o desempenho dele é incrível, é um ponto fora da curva, isso é bem perceptível. No GP do Sakir, por exemplo, segundo Max Verstappen, apesar dele nunca nem mesmo ter treinado com aquele carro de Lewis Hamilton, ele já chegou dando aperto no Bottas. Já chegou mostrando que ele era capaz sim de pilotar um Mercedes e de ganhar a corrida até mesmo do piloto Valtteri Bottas, que já estava lá há muito tempo, há muitos anos na Mercedes. E ele chegou, sentou a bunda no carro e conseguiu ter um desempenho incrível. Saltou para o carro no Bahrein e basicamente já estava desde a primeira volta, tornando as coisas muito difíceis para Valtteri. Então você só pode imaginar, quanto mais experiência você ganha naquele carro e quanto mais você se acostuma com ele dentro da equipe, naturalmente você está se tornando mais rápido. Como você pode perceber, é uma entrevista mesmo de Max Verstappen. Eu tô lendo aqui as frases que ele falou durante a entrevista, falando sobre George Russell principalmente. E essa entrevista, para você não achar que eu tô inventando coisa, eu deixo ela aqui embaixo, tá na descrição. Inclusive dessa vez é do motorsport.com. Para você ver essa notícia na íntegra, só é acessar aqui embaixo o link na descrição. Mas Max Verstappen falou mais sobre isso. Ele disse que realmente o desempenho de Russell foi incrível, fez algo assim inimaginável dentro da Mercedes, mas ele ainda iria melhorar muito se ele tivesse mais experiência com aquele carro. No início é difícil, você não sabe qual é a reação exata do carro enquanto você está pilotando. Entretanto, com o passar dos GPs, o passar dos anos, você vai aprendendo qual que é a reação do carro, como ele fez na Williams, por exemplo, e também aprendendo como você faz para acertar o carro da melhor forma possível. Você vai se lapidando como piloto nessa nova equipe, e é isso que falta para George Russell. Mas mesmo sem essa experiência a mais, ele conseguiu ter um desempenho melhor do que Valtteri Bottas, que já estava lá há muitos anos. Quando você faz sua primeira corrida, é orientado pela equipe sobre a direção de acerto, porque você simplesmente não sabe o que fazer realmente, inicialmente com o carro. Lembro-me da minha primeira corrida na Red Bull e disse que vamos seguir um pouco o que Daniel está fazendo, porque não tenho ideia de como esse carro precisa ser rápido, porque embora, é claro, os carros de Fórmula 1 sejam muito semelhantes, a forma de configurá-los pode ser muito diferente. E Max Verstappen é um piloto que tem moral sim para falar sobre a configuração dos carros, sobre o jeito ali que os carros respondem nas curvas, porque ele é um piloto excepcional e está caminhando até mesmo para se tornar campeão mundial nesse ano. E eu fiz um vídeo explicando como que Verstappen consegue ser tão rápido na sua pilotagem, como que ele é capaz de fazer as curvas tão rápido, de frear tão dentro, acelerar antes. Eu falei tudo sobre isso nesse vídeo, explicando o estilo de pilotagem de Max Verstappen da Red Bull. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima do card para você assistir depois. Mas Max Verstappen não parou por aí. Ele também falou sobre o desempenho de George Russell lá no GP da Bélgica de Fórmula 1, em Spa, e ele disse que foi incrível. Como que ele conseguiu colocar uma Williams na segunda colocação
na qualificação, como que ele fez aquilo? É assim, claro, ele acabou acertando o carro dele, a Williams, para uma pista de chuva, mas ainda assim continua sendo uma Williams. Isso não é justificativa e foi incrível a forma como ele foi extremamente veloz sob aquelas circunstâncias naquela pista, sendo mais rápido até mesmo do que as próprias Mercedes. Já pelo que puderam ver, a atuação que ele fez em Spa foi muito boa. Claro, eles ajustaram o carro um pouco mais para condições de chuva, mas mesmo assim, fazer isso em uma Williams foi muito impressionante. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que George Russell vai ser capaz de bater Lewis Hamilton ou você acha que vai acontecer o contrário? Lewis Hamilton vai mostrar suas garrinhas, mostrar o quanto ele é veloz e experiente e vai mostrar realmente que ele que é o rei da Fórmula 1 ou o rei da Mercedes. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e o que você pensa que vai acontecer no ano que vem da Fórmula 1. O que eu vou dar aqui agora é a minha opinião. Claro, minha opinião como piloto, como fã da Fórmula 1 e para mim, Lewis Hamilton é o piloto mais completo do que George Russell. E eu tenho como explicar isso. Muita gente pode sim me xingar aí nos comentários, mas eu não ligo muito. Isso porque o que acontece é que Lewis Hamilton já está na Fórmula 1 há mais de 10 anos, pilotando os carros ali há mais de 10 anos. Já acertou muito carro, já teve muita batida, muita experiência, já sabe como entrar nas curvas. De automobilismo, ele já tem praticamente a idade de George Russell, só de tempo que ele pilota karts, por exemplo. Então assim, a experiência dele é muito grande. Acredito eu que ele é um piloto um pouco mais completo. Ele vai saber administrar um pouco melhor os pneus, vai saber extrair um pouco mais do carro. E claro, em questão de estratégia, ele também vai saber. Mas quando a gente pensa no Lewis Hamilton, lá de trás, do ano de 2007, 2008, 2009, a gente percebe um piloto talvez bem menos completo do que o próprio George Russell, que hoje em dia é mais prudente, sabe o momento de ultrapassar, sabe o momento de defender a posição, sabe o momento de realmente fazer uma largada incrível. Então assim, a gente tem que fazer essa comparação com o Lewis Hamilton lá de trás, no início da carreira, e o George Russell, que também está no início da carreira agora. Mas de qualquer forma, estando ou não no início da carreira, Lewis Hamilton continua sendo esse piloto extraordinário. E nesse momento, pelo menos, ele tem um estilo de pilotagem diferenciado. Muito bom, na verdade, e que principalmente para os motores híbridos dessa era da Fórmula 1 é diferenciado. É incrível mesmo a forma como ele pilota, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como é o estilo de pilotagem de Lewis Hamilton. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card também. Mas George Russell não fica para trás, isso porque ele tem um estilo de pilotagem bem mais suave, mais tranquilo. Ele talvez realmente consiga economizar os pneus, até mesmo na Williams, melhor do que o companheiro de equipe dele, justamente por conta disso. Isso sem contar que ele é extremamente veloz. Nas qualificações ele tira voltas ali do bolso de uma forma incrível. Vai para o Q3 diversas vezes com a Williams, coisa que o companheiro de equipe dele tem extrema dificuldade de fazer. Ele mostra que ele é capaz disso tudo. Ele mostra o quanto ele é um bom piloto, mesmo nesse momento de início de carreira. E claro, isso sem contar com a maturidade que ele tem dentro de um carro de Fórmula 1. Inclusive eu fiz também um vídeo sobre ele, explicando o estilo de pilotagem de George Russell. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima também nesse card para você saber tudo sobre o estilo de pilotagem dos pilotos. Mas eu acredito, assim, concluindo isso tudo, é que na verdade pode acontecer como Fernando Alonso e Lewis Hamilton em 2007. George Russell pode chegar como um piloto mais rápido talvez, em algumas condições específicas, e talvez vencer corridas em cima de Lewis Hamilton. Entretanto, é difícil falar se isso realmente vai acontecer. Lewis Hamilton é um piloto diferenciado e claro, tem essa experiência toda, mas pode acontecer sim como Fernando Alonso e Lewis Hamilton lá em 2007 na McLaren. Se fosse para eu apostar, acredito que Lewis Hamilton ainda vai ser um pouquinho melhor do que George Russell, apesar de que acredito que ele vai perder algumas corridas para o piloto inglês no ano que vem, se a Mercedes permitir uma guerra aberta entre os dois, e também algumas qualificações eu acredito que ele vai ficar para trás. Mas ainda acho que predominantemente ele vai estar à frente de George Russell, pelo menos em 2022. Mas claro, um piloto extremamente experiente contra um piloto praticamente novato na Fórmula 1. E galera, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto, mas nenhum vídeo você vai perder se você fizer esse passo a passo. E se você ainda não curtiu esse vídeo, lembre de curtir, isso ajuda demais o canal, aumenta o alcance, mais gente me conhece, conhece meu trabalho e fica sabendo mais sobre automobilismo. Assim você ajuda o automobilismo de uma forma geral, só clicar aqui é de graça, tá bom? Além disso, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.